Seguimos com liberdade de opinião e agora a gente conversa com o nosso comentarista Ricardo Baranovski. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, bom dia a todos. Seguimos para o nosso primeiro assunto sobre André Mendonça, que acaba de deixar o Palácio da Alvorada. O ex-ministro da Justiça tomou café com o presidente Bolsonaro antes de ir ao Senado para ser sabatinado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ontem, a relatora do processo, a senadora Elisiane Gama, deu parecer favorável à indicação do ex-ministro e no relatório ela apontou que com a nomeação deve haver grande responsabilidade e compromisso com a democracia e o Estado laico. Qual que é a sua avaliação, Ricardo, sobre a indicação de Mendonça para a vaga no STF? Muriel, foram inexplicáveis 140 dias aguardando essa sabatina, enquanto o tempo médio dos ministros anteriores era de apenas 15 dias. O recorde era do ministro Fachin, que levou 29 dias para ser sabatinado. Por que se deve essa omissão? Muito se fala do credo do André Mendonça, mas se esquecendo quem é André Mendonça. Cabe aqui a gente informar quem é André Mendonça. Ele é formado em Direito e em 1993, aqui em Bauru, em São Paulo. Ele tem especialização em Direito Público, mestrado e doutorado por Salamanca, foi advogado da Petrobras, foi advogado-geral da União, o que, na minha visão, parece preencher o requisito constitucional do notável saber jurídico. Reputação ilibada também se construiu ao longo dessa carreira, aí já há mais de 20 anos atuando exclusivamente no direito. Agora, quando se coloca muito o discurso religioso em voga, se esquecendo a pessoa que está por detrás, eu me recordo de inúmeras situações em que isso ocorreu. Eu vi até o Molica falando e outros especialistas, o Estado é laico, não deveria ter esse tipo de debate. Sim, o Estado é laico, mas o Estado não é laicista, o Estado não nega a religião. Os 10 ministros que lá estão também têm seu credo e nem por isso que isso é levado em consideração para medir cada ministro. O Estado não é laicista, ele não é antirreligioso, ele não nega uma religião, ele admite todas. Judeus, católicos, evangélicos. Não sou evangélico, mas vejo isso como uma oxigenação para a corte, traz um debate. Tivemos há pouco tempo a suspensão das missas ou não, traria mais tecnia para esse debate. Então, vejo com bons olhos essa sabatina do André Mendonça e lembro, fazendo analogia, alguns casos que já tivemos na jurisprudência debatendo este tema. Já tivemos tentativa de tirar os crucifixos das repartições públicas. Já tivemos uma tentativa, uma ação civil pública para remover a expressão da cédula Deus seja louvado. E outras tentativas de se anular qualquer credo. Na verdade, esse não é o debate público. A nossa Constituição tem no preâmbulo sob a proteção de Deus. Não diz qual é este Deus, se é evangélico, se é católico, se é judeu. Ele admite todas as religiões e admite também que não se tenha religião, admite agnósticos, ateus, mas o que deve é se garantir a tolerância. Esse é o ponto interessante. O discurso é sempre pautado por fundamentos jurídicos. Essas discussões elas caíram por terra quando se trouxe alguns argumentos. Existe uma tradição, existe uma pluralidade de religiões que já vem centenas de anos. Se nós tivéssemos que tirar os crucifixos das repartições, a expressão Deus seja louvado das cédulas, também teríamos que mudar o nome dos estados. São Paulo chamaria Paulo, Santa Catarina chamaria Catarina, Espírito Santo eu não sei como é que resolveria. Mas o argumento que convenceu mesmo para pôr uma pá de cal nesse tipo de debate é acabar com os feriados religiosos. Não teria mais Páscoa, Corpus Christi, Natal. E aí o pessoal falou, poxa, eu vou ter que trabalhar mais 37 dias por ano, então é melhor deixar a tradição jurídica e tradição religiosa que aí se encontra. Isso não é impor um Estado laico, isso é respeitar todas as religiões. Esse é o debate que se põe aí. O que se espera hoje da sabatina do André Mendonça é um discurso técnico, impessoal, sereno, como se espera de qualquer ministro da Suprema Corte. E depois, as decisões que ele proferir devem ser pautadas por argumentos jurídicos, obviamente também com a sua interpretação e pré-compreensão de vida, mas nunca uma decisão religiosa. Então vejo aí uma superlativização de um credo pessoal, quando o debate deveria ser a análise do currículo que ele fez até hoje. Eu minimizo esse tipo de debate que hoje aí se encontra.
Falamos agora sobre o presidente Bolsonaro, que depois de 2 anos sem partido, se filiou ao PL. E a cerimônia aconteceu em Brasília e contou com a presença de ministros e também parlamentares, inclusive de outros partidos. O PL é a 9ª sigla de Bolsonaro desde que começou na política. E no discurso dele, sem citar o STF, o presidente disse que há quem extrapole na Praça dos Três Poderes. Vamos ver. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância, que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Ricardo, na sua avaliação, qual que deve ser o tom do presidente Bolsonaro daqui para frente? Debate interessante, Muriel, como que se ocorre essa tripartição de poderes. O nosso artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos entre si. São duas coisas muito distintas que temos que deixar aqui na mesa. A primeira coisa é a crítica doutrinária, é a crítica jurídica. Isso é admitido. Senão voltaríamos a 30, 40 anos atrás, onde o governo ele era imune e não poderia sofrer crítica sob pena de perseguições. Não é isso que ocorre hoje. Então, o debate crítico, o debate doutrinário, ele é admitido. O que não é possível é a censura política, é a destruição. Então, temos que separar 2 tipos de discurso. Todas as instituições públicas, elas estão ao crivo da opinião, da doutrina, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. Então, inúmeras vezes já trouxemos aqui neste programa, ainda no mês de novembro, críticas como neoconstitucionalismo. Será que não haveria um excesso de protagonismo judicial da Suprema Corte em nome de princípios relativizando a segurança jurídica? Será que a escolha dos ministros deveria ser feita de forma exclusiva pelo chefe do Poder Executivo? Será que não deveria haver uma composição heterogênea, fixação de mandato, redução da idade? Então isso é admitido, é uma discussão saudável à luz da Constituição, é permitida pelo princípio da liberdade de pensamento e de expressão, e as academias, as faculdades estão fartas desse tipo de discussão. O que não deve ocorrer, Muriel, então aí falo como constitucionalista, é aquele debate destrutivo, é aquele debate de adjetivização. Você não consegue refutar o teu adversário, aquilo que você não gosta, e você começa a qualificar, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Quer dizer, usa-se o argumentos ad hominem para desqualificar a pessoa, só que o teor do que ela falou, a pessoa não tem condições de confrontar. Então, discursos como fechamento da corte, ofensas pessoais ao ministro, os membros da família dos ministros, isso não pode ser admitido. Inclusive, há um inciso no artigo 5º que diz: é crime inafiançável e imprescritível a ofensa, os crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, eu não posso pregar o fechamento da corte, não posso tentar limitar a atuação da corte, só que esse mesmo argumento que vale para o STF, na minha opinião, também vale para os outros poderes. Eu não posso ofender os chefes do Poder Legislativo, também não posso fazer ofensas pessoais ao chefe do Poder Executivo, onde há os mesmos fatos, há o mesmo direito. E hoje, inclusive, eu vi uma reportagem de outro veículo de comunicação dizendo: advogados legitimam as críticas e xingamentos ao presidente. Ora, quer dizer, o fulano tem que ser um espantalho e não existe crimes contra a honra contra ele. Uma coisa é manifestação popular, inconformismo. Outra situação é injúria, difamação e calúnia. Crimes contra a honra tem também como vítima o presidente. O que se admite é um debate construtivo, discordâncias, divergências. Agora, ofensas, qualificações negativas, aí existe o Código Penal. Tanto para o STF quanto para o presidente da República. Para os dois, o que se admite são debates constitucionais. O que não se admite são crimes contra a honra. Que fique muito claro isso. Ricardo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da PEC dos precatórios e o relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, aceitou incluir algumas emendas de parlamentares para aumentar a chance de aprovação, já que dela depende o orçamento de 2022 e a concessão do Auxílio Brasil. Prevista para ontem à noite, a votação no Senado ficou para hoje. Como que você avalia essa aprovação na CCJ, Ricardo? E acredita que ainda haverá mais mudanças no texto para que a PEC passe pelo Senado? Primeiro, debate técnico. Para que essa PEC seja efetivamente aprovada, ela precisa de 49 votos dos 81 senadores, o que significa isso? 3/5 por 2 vezes. O regimento interno diz que há um interstício, há um entreturnos, de 5 dias úteis, que é aquele período de reflexão do senador. Ele vai ver a repercussão perante sua base eleitoral, ele pode mudar de opinião pro segundo turno. Então, 49 votos,
medeia um prazo de 5 dias, mais 49 votos para que ela seja aprovada na Casa Alta, no Senado Federal. Esse é o ponto. O que vai definir se essa PEC vai ser aprovada ou não? 3 partidos políticos que dominam o Senado Federal. Nós temos o MDB com 15 senadores, o PSD com 12 senadores e temos o Podemos com 9 senadores. 36 estão aqui. Então, realmente, eles que influenciarão essa votação se ela vai ser aprovada ou não. Lembrando que já estamos no mês de dezembro. Nada pode ocorrer para que interrompa essa votação. Por exemplo, um mandado de segurança impetrado por um parlamentar federal no STF vai travar a discussão. Então, neste momento, o que se tenta é não relegar essa discussão para o ano eleitoral. Se as coisas já estão difíceis nesse ano de 2021, imagina levar uma discussão dessa para ano eleitoral. Por quê? Porque se esqueceu completamente do que se está em jogo. O debate aqui é puramente ideológico e eleitoral. Não se olha mais o que está nos pratos da balança, então vou tentar trazer essa informação bem sucintamente. De um lado, eu tenho os precatórios. O que são precatórios? É o sistema de pagamento do poder público em suas condenações. O poder público também lesa os particulares. E ele tem uma moratória, que é o precatório, que ele paga num prazo mais demorado. Muitas pessoas já estão há 20, 30 anos aguardando o pagamento desses precatórios, União, estados e municípios. Então me choca quando eu ouço opiniões até de ministros e parlamentares de que há uma indústria nos precatórios. São condenações, processos judiciais com ampla defesa, contraditório, juiz natural, devido processo legal. Isso é constitucional. De outro lado, eu não posso diminuir o debate. Eu tenho 21 milhões de pessoas passando fome. Na linha não da pobreza, mas na linha da miséria. 105 milhões de brasileiros vivem com menos de R$15 por dia. O Auxílio Brasil é uma necessidade. Não posso taxar isso como política de governo, não posso taxar isso como medida eleitoral. É sobrevivência. Após pandemia, está escancarando o que ocorre aí. 1 a cada 3 empresas fechadas. Temos inflação em 2 dígitos, gasolina chegando a R$8. Então, é uma medida que socorre essas pessoas, já que a Constituição assim determina no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza e a marginalização. Então, num prato da balança precatório, no outro prato da balança Auxílio Brasil. O que os senadores vão fazer? Ponderar e ver qual pesa mais. Parece-me que é a subsistência dessas pessoas. Não dá para tornar ideologia nesse debate. O debate aqui é técnico e visa resguardar, salvar esses 21 milhões de brasileiros. Ricardo Baranovski, obrigada. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, Muriel, e a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.